Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje, dando continuidade ao que começamos a falar ontem. Ontem eu falei que o que estaria acontecendo hoje na faixa de Gaza é muito mais que um genocídio. É muito mais do que aquilo que tivemos experiência no passado, quando povos são dizimados totalmente ou quando há uma tentativa de dizimação total ou quando há uma dizimação parcial de um povo. O que está acontecendo hoje na faixa de Gaza é o que eu chamo carinhosamente de um geonocídio, que é uma maneira muito sutil de você se afastar do genocídio, da acusação de genocídio. Porque, uma vez que o que está sendo afetado é o território e as condições humanas, geográficas do local estão sendo minadas, as condições de vida na faixa de Gaza está sendo minada pelo exército de Israel, representado na figura do seu presidente, do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Então, como as condições de vida na cidade estão sendo minadas, isso é muito mais do que um genocídio. É um geonocídio. Porque, inclusive, uma das meninas que chegou da faixa de Gaza disse que a Gaza que ela foi criada não existe. Mas porque hospitais bombardeados, casas e prédios bombardeados, muito calor aqui na Baixada Fluminense, sensação até de 58 graus, como vocês têm visto aí nas notícias, mas e a faculdade, a universidade onde a menina estudava também foi bombardeada. Então, as condições de vida territoriais foram minadas, estão sendo minadas. Então, o que está vendo é um geonocídio. Um bombardeio do fenômeno geográfico, urbano, social, econômico, mobiliário, imobiliário, tudo está sendo minado. E uma vez que as condições de vida estão sendo minadas, as pessoas vão morrer. E eu fico vendo a imprensa muito preocupada com o fato do Lula ter falado o que falou. Porque o Lula usou o termo terrorismo, apontando para um suposto terrorismo de Estado. E Lula acerta, sabe por quê? Porque o importante agora não é o preciosismo das palavras, é parar esse cara. Netanyahu precisa ser parado, contido. Então uma palavra dura que vá de encontro a esse absurdo é bem-vinda. Principalmente agora que os brasileiros estão saindo a contento do território. Então, alguém precisa pará-lo. Então, você dizer a palavra terrorismo, e me parece muito pertinente, porque Netanyahu falou: corram para o sul. Corram para o sul, vocês de Gaza. Velhos, crianças, doentes. Ou seja, você que está de maca, bota a maca nas costas e corra para o sul. Ao chegar no sul, o que o exército de Netanyahu faz? Bombardeia o sul. Não, isso não pode ser chamado de terrorismo. Bom, se é terrorismo ou não,
a parte técnica agora é o que menos importa. O importante é alguém falar para parar Netanyahu. E se o termo terrorismo é falado de forma dura para pará-lo, isso é importante. Se a possibilidade está havendo um genocídio, porque genocídio é a tentativa de dizimação total e a dizimação parcial de um povo, de uma etnia. Agora, dizer que quem está falando em genocídio e terrorismo está falando porque é um idiota que não sabe interpretar a lei, isso já é absurdo. O que não pode é Israel achar que vai fazer tudo isso e a acusação de homicídio, de genocídio e de terrorismo não vai aparecer de lado nenhum, com muitas afirmações pertinentes. Mas eu fico vendo a imprensa preocupada com a semiologia simbólica do que é terrorismo. Ou seja, preocupada com as relações diplomáticas entre Brasil e Israel por causa da palavra terrorismo diante deste total absurdo. O mais importante agora é parar Netanyahu. E se a palavra terrorismo é usada com esse objetivo, que ela seja usada. Se a palavra genocídio é usada com esse objetivo, que ela seja usada. Evidentemente, principalmente com honestidade intelectual de quem fala, principalmente. Mas o mais importante agora não é o preciosismo das palavras, é parar Netanyahu. Mas nós estamos vivendo aquilo que o professor Paulo Giraldelli escreve no seu Semiocapitalismo. Né? A gente vive o reino semiótico, onde o símbolo, as palavras como símbolo são usadas, as palavras, os signos, os códigos, os sinais são usados e nós ficamos no símbolo. Não pode usar a palavra terrorismo. Terrorismo não é isso. O que está acontecendo de forma real é a morte de civis sistematicamente, pelo que eu chamo carinhosamente de genocídio. O bombardeio de toda uma estrutura de vida de uma localidade para que as pessoas morram. Não pode chamar de terrorismo. Não pode chamar de genocídio. Isso é o menos importante agora. O importante agora, na minha modestíssima, é parar Netanyahu. E se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, hoje, ou nas eleições, perder para Trump, nós vamos ficar condoídos. Mas é bem feito, porque é um frouxo. Um frouxo. Um homem que tem o principal arsenal bélico do mundo nas suas mãos, não faz absolutamente nada para que Israel tem o direito de se defender, está se defendendo. As fronteiras já foram recompostas. O aparato de defesa já está posto. O que foi feito já foi feito. Agora procura-se, com forma criteriosa, aqueles que praticaram o ato de terrorismo. Mas não sob pena do bombardeio da população. Então, eu entendo que seja genocídio, sim. Eu entendo que seja terrorismo, sim. E essas palavras, se elas são usadas hoje para parar Netanyahu, são muito bem-vindas essas palavras. Porque o importante agora não é ser genocídio, ser terrorismo, é parar Netanyahu. Precisamos pará-lo de alguma maneira. Ok, galera? Vocês são do coração.